E hoje o Engetur aqui na empresa Viposa com 70 anos aqui em Caçador, ao meu lado o professor Márcio, junto com o João Otávio, engenheiro mecânico, vai mostrar o processo da transformação do couro, saindo da peça bruta até o produto acabado, para você conhecer. E o que envolve os processos de engenharia dentro da solução dos problemas, na manufatura do couro, nas máquinas, operações, engenharia mecânica, engenharia elétrica, também aqui tem muita engenharia química, enfim, no mundo da engenharia aqui na Viposa. O couro é colocado dentro do fulão de remolho, onde as peças são umedecidas. Toda essa umidade é retirada pela enxugadeira, que permite os processos de divisão e repasse do couro. Aqui nesses fulões acontece o tingimento e o engraxe. As peças ficam girando por 24 horas, onde lhes são conferidas a cor e a resistência mecânica. O processo de secagem é feito por estufa, também o amaciamento das peças na amaciadora, e cada detalhe é cuidadosamente analisado na refila. O couro também pode passar por um processo de gravação, aonde em uma prensa aquecida é presa uma matriz que confere detalhes à superfície do couro através do prensamento a quente. É uma espécie de textura que é realizada na superfície do couro. As peças de couro são pintadas cuidadosamente nessa máquina com pistolas automatizadas que vão garantir a perfeita pintura de cada peça. Após isso é feita a secagem e aí sim o produto está pronto para seu destino final. Dentro da engenharia mecânica lá da Uniarp, nós temos uma disciplina também que faz parte do núcleo comum das engenharias, que é Ciência e Tecnologia dos Materiais. Dentro dessa disciplina tem uma parte dela que a gente estuda os tipos de ensaios, né? Ensaios de materiais, que são ensaios destrutivos, né? E ensaios não destrutivos. Aqui nós vamos ver dois tipos de ensaios, então, trazendo isso aqui para a realidade do couro aqui na Viposa. Aqui nós estamos com a Patrícia, né? Que ela é aqui do laboratório, ela é responsável por isso aqui tudo, né, Patrícia? Então ela vai explicar aqui para a gente os testes, os ensaios que ocorrem no couro, trazendo lá da engenharia, da ciência e tecnologia dos materiais para você aqui na prática, na área do couro, para você ver que ensaios e materiais, depende do segmento que o engenheiro vai seguir, na parte dentro da indústria, sempre vai ter um ensaio, vai remeter lá à ciência e tecnologia dos materiais, aos tipos de ensaios destrutivos e não destrutivos. Patrícia, obrigado, né, por nos receber aqui no teu ambiente de trabalho. Obrigada a vocês. Então eu gostaria que você falasse para a gente, estamos vendo essa máquina aqui, você explicasse que tipo de ensaio, qual que é o objetivo desse ensaio dentro do couro. Então, esse é o ensaio de fadiga, né? Nós chamamos de ensaio de flexão. O objetivo dele é estar verificando se o nosso couro resiste a um certo número de ciclos. De que maneira? Nós podemos verificar se o acabamento do couro ele trinca, se ele muda de cor, e também podemos verificar se o couro em si, a flor do couro, está resistente ao teste, aos ciclos que foi demandado a ele. E como que vocês estima essa quantidade de ciclos? Depende do tipo do couro, no caso desse couro que nós estamos vendo aqui. A quantidade de ciclos sempre é determinada por uma especificação, ou do cliente, ou nossa mesmo, né? Que nós temos para alguns couros que nós desenvolvemos a nossa especificação. Claro que sempre voltada ao mercado de trabalho que o couro vai ser enviado, né? Se for para calçado, tem um certo número de ciclos, moveleiro, automotivo,
outros números de ciclos. Nesse específico aqui, você pode dizer quantos ciclos ele vai ter que ficar trabalhando aqui? Esse caso é um artefato, é um couro para bolsa, ele fica 50 mil ciclos. 50 mil ciclos. Isso dá em média quanto tempo aqui essa máquina trabalhando? Dá quase 8 horas do teste. 8 horas de teste. Uhum. Bacana, então. Um tipo de teste aqui, né, não destrutivo, né, a peça ali preservada, tira uma amostra da peça. Agora vamos ver o outro teste, né? Agora nós vamos ver aqui a máquina de tração, onde nós temos aqui a amostra que vai ser feita a tração. Isso aqui tudo é especificado por norma, como a gente estudou lá, que a gente faz um teste lá no aço, aqui no couro, então você vê ter o padrão, as medidas certas, tudo, para realizar o teste, não é isso, Patrícia? Aqui está o Anderson, né, que vai ajudar a gente aqui, vai operar a máquina, e a Patrícia, conforme vai acontecendo, ela vai explicando, né, Patrícia? Então, gostaria que começasse aqui pela amostra, Patrícia, e daí fosse explicando gradativamente aí como que ocorre o teste de tração no couro. Então, esse teste de tração, né, nós utilizamos uma norma internacional e nessa norma ela tem todo o descritivo do que é necessário para fazer o teste, né? Começa pelo equipamento e também temos o dimensionamento do corpo de prova, né? Depois vem o procedimento e o cálculo. Com relação ao procedimento de retirada das amostras de corpo de prova, né, a gente tem que respeitar o dimensional descrito na norma, né? E nesse caso, está lá na norma, né, qual é o comprimento correto, qual é o raio que tem, né, nesse corpo de prova, também o comprimento da haste, eles chamam o corpo de prova de halter, né? Então, tudo a gente faz de acordo com esses pré-requisitos que a norma nos dá. Retirado o corpo de prova, a gente passa então para o trabalho no equipamento de testes e depois cálculos. O equipamento ele tem nele acoplado uma célula de carga, né, que vai nos fornecer qual foi a carga exata que o corpo de prova precisou para fazer essa ruptura, né? E nós temos a garra, que tudo é determinado na norma, né, que a gente utilizou para fazer a metodologia do teste, e a velocidade da máquina também, né? Tudo isso tem que estar calibrado, né, para a gente ter a certeza de que o resultado que a gente está tendo aqui é o real, né? Não tem nenhuma distorção. O equipamento em si, ele tem a célula de carga, como eu falei, mas ele não vai me dar o cálculo, né? O cálculo é feito no software e o software contém todo o que é necessário para fazer esse cálculo, né? Eu ponho todos os parâmetros que a norma me dá no software, né? E o software, então, ele vai, através do gráfico, pegar esses valores e fazer o cálculo e nos dar o resultado final. Qual que é a unidade de medida aí que ele vai medir, Patrícia? Isso também é determinado ou pela especificação do cliente ou pela norma, né? A gente pode usar newton, quilo, né? Depende do... No caso dessa nossa amostra aí. Nessa nossa amostra, o resultado vai sair em newton e em newton por milímetro ao quadrado. Alguns clientes pedem só o resultado da carga em si, que seria em newton. Outros pedem o resultado da área, né, que foi rompida ali. Seria newton por milímetro ao quadrado. Essa amostra, pelo que eu observei, pela característica do couro, é a mesma que estava naquela outra máquina lá. Exato. É uma amostra para artefato, né? Uhum. Para bolsa. Então a gente faz esse teste porque a bolsa tem a alça, né? A gente manda esse couro, eles utilizam na alça, e é uma bolsa para uso para compras, para viagens, então ela tem que ter uma resistência para bater grande. Mesmo no dia a dia. Exato, tem que ter uma resistência bem... Uso intensivo, né? Exato. Então tem que simular bem isso aqui para a hora que tiver o produto pronto acontecer de arrebentar uma alça, fura a bolsa e tal. Não pode acontecer. Dentro da norma ele sai com a especificação que exige ou pelo cliente ou a norma técnica. Exato. E aqui tem as condições de você conseguir esses resultados. A gente garante que o couro que está saindo daqui está atendendo, né, 100%. Então, pura engenharia, né, Patrícia? Exato. Pura engenharia. O que nós
podemos ver com mais um corpo de prova, né? Ele pode tirar a medida do corpo de prova, né? Porque quando a gente faz o teste e o cliente solicita... Podia me dar essa corinha rompida aqui. O cliente solicita qual é o valor de newtons por milímetro ao quadrado, a gente tem a área aqui, né? Então a gente vai precisar da carga e da área para saber qual que foi a atração, né? Em newtons por milímetro quadrado. Então, como a gente tem isso aqui pré-determinado já, né? O comprimento do corpo de prova, a gente precisa da espessura para ter, então, essa área total do corpo de prova. Para fazer o cálculo. Prova nós tivemos 834 newtons, o segundo corpo de prova 807, vamos arredondar, né? Usando a área do corpo de prova, né, fazendo o cálculo em newtons por milímetro quadrado, o primeiro corpo de prova ficou em 44 e o segundo em 43. E aqui à direita nós tivemos o alongamento de cada um deles, o primeiro 46 e o segundo 49. 49. Mas é interessante que no gráfico a gente vê os estágios que você comentou ali, Sim. né? Aqui, onde tem o triângulozinho marcado, foi a ruptura, né? Mas aqui a gente vê, então, todo o deslocamento, onde ele estabiliza, né? E daí a ruptura. No gráfico de força e tensão aqui, né? Isso aqui também é estudado na disciplina lá, quando a gente faz o ensaio, a gente estuda tudo isso aqui lá dentro da engenharia mecânica. Então é bacana que às vezes a gente está usando um artefato de couro, um sapato, e não imagina, né, uma jaqueta de couro, não imagina que tem todo um processo, uma engenharia, né, por trás desse produto que você está usando, que vai te dar o conforto, vai te aquecer, né, vai te proteger, né, Patrícia? Normalmente a gente usa EN ISO, né? Tem as ASTMs, que são do mercado americano, para a área automotiva, né? E alguns métodos próprios dos nossos clientes, né? E as NBRs mesmo, brasileira. Então, como a gente trabalha com mercado externo e mercado interno, né? A gente tem essa variedade grande de normas a serem utilizadas aí. Então, dentro da área da engenharia também temos a parte de metrologia, que a gente vai ver agora aqui com o Anderson dos Passos. Prazer, né? O Anderson foi meu aluno aí na disciplina de Ciências e Tecnologias dos Materiais, terceira fase da Uniarp. Anderson, fala para nós desse contexto aqui da calibração de instrumentos. Então, na Viposa hoje a gente calibra alguns instrumentos de medição, né? Então vamos falar um pouco do espessímetro, que a gente usa ele diariamente, né? Para fazer a aferição da espessura do nosso couro, né? Então a calibração desse equipamento consiste em método de comparação com o bloco padrão, né? Esse é um equipamento sim que é calibrado da RBC, né? Rede de Calibração Brasileira. Então com esse equipamento a gente consegue ver os erros que o meu espessímetro apresenta, né? Então assim a gente lança os dados obtidos no software específico da metrologia, onde ele vai calcular as incertezas de medição, né? As incertezas desse equipamento consistem em incerteza do bloco padrão, a repetitividade das medições, a resolução do instrumento e as condições ambientais, né? E por fim, é emitido o certificado de calibração desse equipamento, onde a gente faz uma análise crítica dos resultados, né? E se necessário, a gente tem ações corretivas no equipamento, como ajuste, manutenção, né? Ou até mesmo em casos extremos, a substituição do equipamento, né? Muito bem, então a importância, né, da aferição dos instrumentos na parte de metrologia aqui na qualidade do couro, né, da empresa Viposa S.A. João Otávio, dentro da tua função como engenheiro mecânico aqui na Viposa, o que a engenharia contribuiu, né, a tua formação como engenheiro mecânico contribuiu na solução de problemas, de sugestão, na parte de gestão? Gostaria que você comentasse com a gente essa aplicabilidade da engenharia aqui na tua função. Aqui na Viposa eu sempre utilizei a engenharia muito do ponto de vista de eficiência. Então sempre buscando a melhor eficiência em todos os processos que envolvem a produção do couro. Então desde a eficiência operacional da caldeira, observando as temperaturas corretas de funcionamento, eficiência do transporte dos fluidos dentro da fábrica, transporte de água, correto dimensionamento das tubulações de água, das tubulações de vapor, tubulações de
de condensado, a utilização dessas utilidades industriais, as centrais de bombeamento. Então, a engenharia ajuda muito no monitoramento e gestão dessas facilidades industriais e a gente certificar que elas estão sempre funcionando com a melhor eficiência possível para que o couro possa sempre ser produzido dentro dos parâmetros corretos e a Viposa tem os menores custos e tanto de produção quanto mitigar custos de manutenção dos equipamentos, né? Então a engenharia, a gente usa muito engenharia aqui nesse sentido, em melhorar sempre a eficiência dos processos e também do ponto de vista ambiental, né? Porque se você usa menos energia em qualquer processo, você consegue economizar vapor, você consegue economizar biomassa, você consegue economizar potência de bombeamento, consegue economizar energia térmica, você vai estar sempre contribuindo com o meio ambiente e a sustentabilidade, né? Isso é importante, né? O engenheiro ter essa preocupação, né, professor Marcos? Sim, de estar da parte de sustentabilidade e não sim só a engenharia pura que já está levando para essa viés, né, da sustentabilidade, né? Então chegamos aí ao final da nossa Engetur aqui na Viposa SA e aqui tem em mãos, né, um dos produtos do professor Márcio também, uma linda bota motoqueira que é fabricada aqui na Viposa, dentre os produtos, né, João Otávio, que é fabricado aqui na Viposa, na cidade de Caçador. A gente agradece então, né, João Otávio, em nome da Uniarp, do Engecast, né, ao diretor, o Eduardo Seleme, a Beatriz Seleme que nos recebeu, juntamente com a Leda Bazejo, né, nossa primeira conversa, a você que nos acompanhou aí por todo esse turismo aqui dentro da Viposa. Muito obrigado. Também agradeço a visita de vocês, em nome da Viposa, uma iniciativa muito boa que a Uniarp está fazendo. Muito bom ter vocês aqui. E aí, pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo aqui. Eu acredito que vocês gostaram, então curtam e ativem o sininho. Um abraço a todos. Então esse foi o Engetur aqui na empresa Viposa, falando de sustentabilidade, falando de engenharia, uma empresa tradicional aqui por 71 anos, né, na nossa cidade de Caçador, essa parceria junto com a Uniarp, que o objetivo é trazer a Uniarp para dentro da empresa e também abrir as portas, né, da instituição, da universidade, para a empresa, no caso aqui hoje a Viposa, também nós da universidade oferecendo a mão de obra, né, professor? Sim. A engenheiros, né, elétrico, mecânico, enfim, todas as áreas. Então, João Otávio, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Engetur, o programa do Engecast da Uniarp. Fiquem todos em Deus e até o próximo episódio.